Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um programa onde estamos estudando o que é o Espiritismo de Allan Kardec. Este é o nosso 12º programa e estamos aqui muito felizes de estarmos novamente reunidos para estudar o Espiritismo. É importante que nós tenhamos sempre essa constância, essa frequência, para que a gente possa cada vez mais, inclusive rapidamente, aprender realmente o que ensina o Espiritismo, aprender o que seja, o que é o Espiritismo, que, como qualquer matéria, como qualquer fonte de estudo, requer aí muita disciplina, muita frequência, muita assiduidade no estudo, para que realmente a gente possa avançar. Estudantes que somos todos dessa doutrina maravilhosa que nos foi aí sistematizada, codificada, enfim, por Allan Kardec. Bem, estamos aqui contando com a presença da Nelide Fernandes de Souza, ela que deseja boa noite a todos, está sempre aqui presente. Mesma coisa valendo para Rose Ribas, que também fala do Rio de Janeiro. Sheila Siqueira, que fala de Poços de Caldas, em Minas Gerais, também aqui sempre presente. Nosso outro amigo, Moza de Rosa, também aqui presente, também falando do Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro aqui preponderando neste momento. Bem, então vamos lá, estamos aí estudando essa magnífica obra e terminando aqui justamente a parte onde Kardec dialoga com o crítico, né? E talvez hoje ainda nós já comecemos com o diálogo que Kardec tem com o cético. Então vamos lá, vamos aí dar sequência e aí a gente vai comentando, vocês também, obviamente, podem comentar daí, fazer esses questionamentos, enfim, possíveis dúvidas, né, que a gente vai tentar responder, não quer dizer que a gente consiga responder tudo a contento, né? Somos todos aqui realmente estudantes. Então, esse crítico faz o seguinte questionamento a Allan Kardec, que é o seguinte: enfim, tudo deve ter começo. O aprendiz, que nada sabe, que nada viu ainda, mas que deseja esclarecer-se, como poderá fazê-lo quando não lhe facultais os meios para isso? Então, como nós vimos no estudo anterior, esse crítico tá querendo saber como é que as pessoas vão entender do Espiritismo sem que tenham acesso, por exemplo, livre a reuniões mediúnicas. Ele acha que vai poder entender de Espiritismo apenas presenciando, né, reuniões onde haja contato com os espíritos, né? Reuniões mediúnicas, reuniões de efeitos físicos, enfim. E aí Kardec responde o seguinte: eu faço grande distinção entre o incrédulo por ignorância e o incrédulo por sistema. Quando descubro alguém com disposições favoráveis, nada me custa esclarecê-lo. Há, porém, pessoas em que a vontade de instruir-se não é senão aparente. Com estas, perde-se o tempo, porque se elas não encontram logo o que parecem buscar e que talvez as incomodasse se aparecesse, o pouco que vem não é suficiente para lhes destruir as prevenções. Julgam mal os resultados obtidos e os transformam em objeto de zombaria, pelo que não há utilidade em lhes fornecer. Então, como já vimos até comentado, né, Kardec repete essa mesma ideia, né, nesse instante, já tinha dito algo muito semelhante anteriormente, né, e realmente nos serve aí de boa conduta e de bom exemplo, porque não convém nós pegarmos um cético como esse, né, como Kardec chama aqui, de incrédulo por sistema e tentar, né, forçá-lo a ir a uma casa espírita ou dar um livro de Kardec, né, uma obra espírita séria, porque não adianta, né, muito pouco adiantará. Claro que entre aí 100, talvez um passe a pensar diferente, mas realmente é bem difícil que isso aconteça. Né? As pessoas, possivelmente, muitas dessas pessoas já têm ideias pré-concebidas sobre as coisas, e aí, às vezes, pintam uma pintada de orgulho, de não querer dar o braço a torcer, realmente é bem complicado.
A quem deseja instruir-se, direi, não se pode fazer um curso de espiritismo experimental como se faz um de física ou de química, atento que nunca se é senhor de produzir os fenômenos espíritas à vontade, e que as inteligências desses agentes fazem, muitas vezes, frustrarem-se todas as nossas previsões. Aqueles que acidentalmente poderíeis ver, não apresentando nexo algum, nem ligação necessária, seriam um pouco inteligíveis para vós. Já estamos terminando realmente, como eu previ aqui. Então, mais uma vez, Kardec fala que lidar com os espíritos não é fazer uma mesma, não é a mesma coisa que uma experimentação com a física, com a química, né? Porque se tratam de inteligências que não estão aí passíveis de ser controladas por nós, como são, por exemplo, né, as substâncias químicas. Instruí-vos primeiramente pela teoria, lede e meditai as obras que tratam dessa ciência. Nelas aprendereis os princípios, encontrareis a descrição de todos os fenômenos, compreendereis a possibilidade deles pela explicação que ela vos darão e pela narrativa de grande número de fatos espontâneos de que pudeste ser testemunha sem os compreender, mas que vos voltarão à memória. Vós vos fortificareis contra todas as dificuldades que possam surgir e formareis, desse modo, a primeira convicção moral. Então, né, mais uma sábia instrução de Allan Kardec, né? Começar pela teoria, ele repete isso daí, né? E ler e meditar, quer dizer, meditar no sentido de quê? De refletir, né? E sempre, obviamente, com um senso crítico, de não a crítica destrutiva, né? Mas a ver se aquilo efetivamente faz sentido. E quando nós lemos as obras espíritas, principalmente as da codificação, nós vemos claramente que são um primor em termos de racionalidade. Então, quando se vos apresentar a ocasião de observar ou operar pessoalmente, compreendereis, qualquer que seja a ordem que os fatos se mostrem, porque nada vereis de estranho. Eis, meu caro senhor, o que aconselho a todos que dizem querer instruir-se, e pela resposta que dão, é fácil ver se neles há alguma coisa mais que curiosidade. Então, Kardec aqui encerra a conversa com esse crítico, e agora vamos lá iniciar a conversa, o segundo diálogo, a segunda conversa com o cético. Então, o cético começa dizendo o seguinte: compreendo, cavalheiro, a utilidade do estudo preliminar de que acabais de falar. Com predisposição pessoal, dir-vos-ei que não sou a favor nem contra o espiritismo. É o isentão, né? Seria o isentão. Mas esse assunto me excita o interesse no mais alto grau. Bem, parece que já é um bom indício, né? Vamos ver. Entre as pessoas de meu conhecimento, há partidários e adversários dele. Então, vemos que é alguém que conhece gente que é a favor do espiritismo, gosta do espiritismo, acredita no espiritismo, e outros que não, né? Que eles são, inclusive, adversários. A seu respeito, tenho ouvido argumentos muito contraditórios e proponho-me submeter-vos algumas das objeções que foram feitas em minha presença e que me parecem de certo valor, para mim ao menos, que vos confesso a minha ignorância a respeito. Então, Allan Kardec, né, parece que compreende, né, que a conversa pode ter um rumo bastante amistoso e diz o seguinte: terei grande satisfação, meu amigo, em responder às perguntas que me quiseres dirigir, sempre que forem feitas com sinceridade e sem pensamento oculto. Não tenho a pretensão, entretanto, de poder responder a todas. Então, o que nós vemos aí? Né? É que ele se regozija em conversar com alguém, né, que tem sinceridade no coração, né, está fazendo aquelas perguntas, tirando aquelas dúvidas com sinceridade, e não a título de um teste, ou a título mesmo de pegadinha, né, como se diz, e nem com uma segunda intenção, quer dizer, com um pensamento oculto, né? E ele, humildemente, como não poderia deixar de ser,
né, diz que não tem a pretensão de responder a tudo. Ao contrário de muita coisa que nós estamos vendo aí, né, fora e dentro do movimento espírita, nós diríamos que no ramo, na área da mediunidade, né, nós temos visto aí indivíduos, alguns, né, pelo menos alguns que têm aparecido aí na internet, no YouTube, onde se prestam a responder de tudo. Dizem-se aí conhecedores do universo inteiro, né? Nós já temos feito aí alguns vídeos sobre alguns deles. Nos resta aí realmente a dúvida se o fazem por ignorância, né? Ou com uma má intenção. Pelo que nós temos visto, essas pessoas não estão lá muito bem intencionadas. Então, elas juntam um tanto aí de presunção, né, com também um tanto de intenção de tomar partido, de atrair, de se aproveitar da ignorância da grande maioria para, então, adquirir determinadas vantagens. Então, para isso, né, para dar uma ideia de grande elevação espiritual, passam a responder a tudo sem nenhum medo, né, sem nenhum temor, como se já conhecessem todas as verdades do universo. Já Kardec, né, não fez isso, né, muito menos estimulou esse tipo de postura. O Espiritismo é uma ciência que acaba de nascer e da qual resta ainda muito a aprender. Então, perceba que Kardec aqui reafirma o caráter progressivo do Espiritismo. É algo que nós ponderamos na medida do possível, o que não pode ser compreendido como qualquer coisa pode ser utilizada como um adendo à doutrina. Para que algo seja efetivamente acrescido à doutrina, como uma novidade, como uma inovação, tem que realmente passar por todo um crivo da razão, o crivo da lógica, mas da lógica mais pura, não é opiniões individuais, né? Da ciência, e não pode, obviamente, ir contra a base, né? Então, aí não vai ser ampliar, vai ser contradizer. Algo que amplia não pode contradizer, não é? Então, é preciso que a gente entenda bem isso. A doutrina é progressiva, sim, está aberta a novos contribuições, mas desde que seguindo alguns critérios. Seria, pois, grande presunção, novamente, de minha parte, pretender levar de vencida todas as dificuldades. Não poderei dizer mais do que sei. E realmente, Kardec deixa algumas questões em aberto. Ele mesmo, nos seus últimos anos, né, coloca em várias questões como ainda a estudar, a aprofundar. Infelizmente, não teve tempo para isso, né? Ele veio a desencarnar antes, mas seu legado não é menor por conta disso. Garantimos, né, que se ele tivesse tido mais tempo, teria empreendido esses estudos. O Espiritismo prende-se a todos os ramos da filosofia. Olha que interessante, como estudar a filosofia é importante, né? Porque o Espiritismo tem esse caráter filosófico, é uma doutrina espiritualista, é uma filosofia, não é um ramo da filosofia, mas ele se utiliza da filosofia para demonstrar os seus princípios. Da metafísica, da psicologia essa que tinha, né, se tinha uma ideia um tanto diferente na época de Kardec, né? Era a ciência da alma, mas depois, né, houve uma série de mudanças de paradigma dentro da psicologia e da moral. É um campo imenso que não pode ser percorrido em algumas horas. E nós podemos dizer, nem em alguns dias e nem em poucos anos. O que nós temos visto aí, e é preciso que nós cuidemos, né? Acredito que aqui não tenha ninguém com esse perfil, mas, claro, cada um vai fazer uma análise de si próprio, né? Mas eu praticamente não acredito que aqui, neste instante,
tenha ninguém com esse perfil, nem nos cabe dizer se tem ou se não tem, mas o que nós temos visto são pessoas que não se aprofundaram, né, que pouco leram, que pouco estudaram, pouco refletiram e, né, têm se julgado aí verdadeiros professores no assunto. Então, isso é muito perigoso, isso não ajuda, né, a uma correta difusão do espiritismo. Alguém que se pretenda, ao nosso ver, né, passar alguma coisa de espiritismo tem que estar realmente minimamente preparado para tal, para que não faça confusões, para que não troque aí os pés pelas mãos, né? Como em qualquer matéria, né? Então, muita gente se achando aí já sabedor integral do espiritismo, e aí, dentro dessa presunção toda, começam a dizer o quê? Ah, mas que o espiritismo está ultrapassado. Ah, porque nisso Kardec se equivocou, que nisso os espíritos se equivocaram. Mas com que base? Né? Com que provas? Né? Com que pensamento que possa efetivamente sobrepujar aquilo que consta das obras da codificação. Então, realmente é muito complicado. E aí, por vezes, não são ouvidos, estavam comentando até isso com o Mozart, né, de maneira privada, e a tendência é que as pessoas, não sendo ouvidas, porque boa parte ainda mantém uma certa lucidez em relação a isso, eles passam, então, ou a sair do movimento espírita, geralmente vão para as religiões afro-brasileiras ou para religiões orientalistas, doutrinas orientalistas, ou então montam as suas próprias casas, sua própria seita, enfim, né? Baseado unicamente nas suas ideias. Então, muitas vezes, essas pessoas nem espíritas são. Elas concordam com o espiritismo até determinado ponto, mas elas namoram com outras doutrinas, com outras ideias, que elas querem, de qualquer maneira, que o espiritismo abrace, que o espiritismo assimile essas outras ideias desses outros movimentos. E como eles veem que isso, né, é difícil de acontecer, então eles acabam indo para as suas religiões originárias, né? Se o indivíduo gosta do espiritismo, mas ele já tem uma queda, por exemplo, pela Umbanda, ele acaba indo para a Umbanda. Se é pela teosofia, ele acaba se refugiando na teosofia. Geralmente, pelo que nós percebemos, é isso que geralmente acontece. Vamos ver aqui os comentários dos nossos amigos e amigas, né? Quando nós falamos amigos, são todos, né? Vou fazer hoje uma uma graça, amigos e amigas. Então vamos lá, vamos ver se tem algum comentário. A Rose Ribas aqui dizendo, né? Com estas perde-se tempo, quer dizer, com essas pessoas que já vêm com as suas ideias pré-concebidas, é perda de tempo realmente, né? Rose Ribas vem falando, adoro Kardec, resposta direta, sem mimimi. Realmente não tinha preocupação de agradar, né? Claro, agradava até determinado momento, com toda a educação, mas não ficava aí de muito mimimi mesmo, não. Quem chegou aqui agora, ainda há pouco, foi a Fernanda Linhares, ela que também está sempre aqui presente, falando de Florianópolis. Fernanda Linhares dizendo o seguinte, Kardec e mimimi não combinam, de jeito nenhum, né? Rose Ribas aqui exaltando a humildade de Kardec, realmente, né? Espírito superior, né? O que se pode esperar de um espírito superior? A Nelite Fernandes dizendo, e principalmente a evolução trazida por espíritos elevados, que é raro no mundo atrasado como o nosso. Exatamente. Para o movimento espírita, todos os espíritos são elevados, basta ser espírito. Bastou ser espírito, que pronto, o pessoal logo deixa de lado, né, o senso crítico e passa a aceitar. Enquanto Kardec tem, inclusive, né, um artigo em que ele diz: não basta ser espírito. Então, o que nós vemos é boa parte do movimento espírita não entendendo o beabá da doutrina e caindo aí nessas verdadeiras arapucas.
Shirley Siqueira, para compreendermos melhor o espiritismo, devemos entender o aspecto científico e filosófico. Exatamente, e aí que advém a moral espírita, que é a moral de Jesus, porém ampliada. Ontem, inclusive, o Guilherme Velho teve uma boa participação lá no nosso Polêmica Espírita, como muitos de vocês puderam assistir, e falou algo interessante, que nós sempre também, quando podemos, relembramos, que se fala muito de evangelho, né, dentro das palestras, enfim, das casas espíritas, mas é o espiritismo conforme o evangelho, e não o evangelho segundo o espiritismo. Há uma clara troca aí, né, da ordem das coisas. Nós temos o cristianismo como segunda revelação de Deus à humanidade, e temos o espiritismo como a terceira. Não tem como a terceira estar abaixo da segunda. No máximo, está no mesmo patamar. E não abaixo, porque não se retroage. Os espíritos são bem claros que o espiritismo só veio a lume para a humanidade em função do tanto que nós já havíamos progredido na nossa compreensão. E vem lançar luzes aquilo que Jesus nos dizia ou nos disse 2000 anos atrás. Então, se a gente começa a entender as coisas em função das palavras do Evangelho, né, que, claro, são as de Jesus, só que nós sabemos também dos inúmeros equívocos de interpretação e também, sem contar os problemas de tradução, de interpolação ao longo do tempo. Né? Então, realmente, não consigo entender, né, essa postura. Né? Não é uma postura ruim por si só, não vejo aí nenhuma má intenção, mas vejo um equívoco. Né? Muitos de nós vemos nisso um equívoco. Né? Claro, se pode falar assim do Evangelho, sim, inclusive tem um Evangelho, segundo o Espiritismo. Né? Então, que entendamos o Evangelho segundo o Espiritismo, e não o Espiritismo segundo o Evangelho, muito bem lembrado ontem pelo Guilherme Velho. Roseiros comentando, é melhor repetir as palavras de Kardec na íntegra do que especular desvirtuando a doutrina. Exatamente. Bolsa de Rosa dizendo, esse é o erro, morreu, virou santo. Virou espírito, pronto, né? Já é o conhecedor de todas as verdades universais. Fernando Linhares dizendo, ainda muitos têm essa ideia. E a Nerlides dizendo, e ainda há distorção quanto à exagerada importância e celebração dos médiuns. Com certeza. Os médiuns viraram as pitonisas do movimento. Né? Por isso que Moisés, né, mandou parar com a comunicação com os mortos, porque ninguém mais fazia nada sem consultá-los. E nós temos a mesma coisa dentro do movimento espírita. Se vê as mensagens mediúnicas como, assim, coisas incontestáveis, né? Então, e os médiuns como seus divinos mensageiros, quase que indefectíveis, infalíveis. Quer dizer, médium virou sinônimo de autoridade doutrinária e de elevação espiritual, enquanto nós sabemos que a mediunidade, né, é uma faculdade orgânica, ela independe do grau de moralidade do médium. Pode-se ser uma pessoa má e médium, pode ser uma pessoa boa e médium. A mediunidade é neutra. Ela vai servir para o bem e vai servir para o mal, segundo as intenções, né, de quem a conduz, que é o próprio médium. Né? Isso bem claro, isso é mais um princípio elementar. É incrível, pessoal, como a gente tem que estar lembrando, eu e tantos outros, vocês mesmos, de coisas tão simples. E que pessoas, indivíduos que vão, inclusive, que frequentam as tribunas espíritas, não conseguem entender. E eu não consigo entender qual é a dificuldade de compreender algo tão simples, né? Tão basilar, tão elementar. Kardec passou uma peneira no Novo Testamento, exatamente. Por isso que eu, particularmente, na medida em que comecei pré-adolescente a estudar com mais
frequência aí com o espiritismo, eu nunca me interessei, não estou dizendo que isso seja o certo, tá? Mas eu, particularmente, nunca me interessei em me aprofundar muito na Bíblia, né? Que é composta pelo Velho e Antigo Testamento. Eu tenho lá, sei mais ou menos quem é quem, mas sem me enfornar muito, porque eu compreendi que essas questões são secundárias. A gente, quando estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, vê que essa história toda, além de não ser quase que impossível de ser verificada, porque já se passaram muito tempo, o mais importante dali é o ensinamento moral, né? Agora, quem foi quem fez o quê, que o Davi, que o Golias, que enfim, todos esses personagens, Pedro, Paulo, José, enfim, a gente tem que saber, óbvio, faz parte da cultura, né, e tudo mais, mas eu acho, assim, que é melhor a gente se aprofundar no espiritismo do que estar se aprofundando muito nisso. Mas isso, obviamente, vai da curiosidade de cada um, vai do interesse de cada um. Eu, particularmente, acho que o espiritismo traz coisas que vão fazer mais diferença do que simplesmente do que saber de Antigo Testamento, de Novo Testamento, que a gente por vezes nem sabe se aquilo foi realmente como foi, se aquilo foi modificado na tradução, se houve alguma interpolação. Tem os evangelhos apócrifos, que não se sabe por que se tornaram apócrifos, qual foi o critério. Tantos concílios foram feitos ao longo da história, os papas modificando tudo, né? Então, realmente, haja paciência para tentar desenrolar esse véu que é o que se transformou o cristianismo. Mas vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo. Então, diz Kardec, compreendeis que me seria materialmente impossível repetir de viva voz e a cada pessoa em particular tudo quanto tenho escrito sobre essa matéria para uso geral. Realmente seria impossível, né? Kardec repetir para cada um que aparecesse, né, tudo aquilo que ele já dominava em termos de ciência espírita. Em prévia leitura, cada qual encontrará, além disso, uma resposta à maior parte das questões que lhe venham à mente. Essa leitura tem a dupla vantagem de evitar repetições inúteis e de provar um desejo sincero de instruir-se. Se depois dela ainda existirem dúvidas ou pontos obscuros, o esclarecimento não oferecerá mais dificuldade, porque já se possui um ponto de apoio e não se tem necessidade de perder tempo em rever os princípios mais elementares da doutrina, né? Então, aí, Kardec, mais uma vez, referendando a importância de a gente estudar bastante aí os princípios elementares da doutrina para que a gente vá, aos poucos, aí avançando, né? E também a natureza do estudo espírita, que tem uma natureza que facilita as pessoas a estudarem por conta própria, né? O espiritismo não precisa, claro que é algo que pode ser interessante, algo a mais, né? Mas se pode muito bem, né? Se a pessoa pesquisar, se a pessoa realmente se esforçar, se pode ser um autodidata do espiritismo, né? Então, o caráter autodidático, né? O autodidata do espiritismo é muito importante. A gente não precisa se ancorar na opinião de X e Y. Ah, fulano disse. Ok, se o que fulano diz está de acordo com a doutrina, ótimo, né? Agora, pode não estar. É por isso que se faz necessário que nós estudemos o espiritismo e não fiquemos apenas baseados naquilo que os divulgadores dizem, né? Isso diminui a nossa a chance de inclusive,
absorvermos alguma coisa de equivocado, né? Porque, por vezes, e é algo até, de certa forma, natural, as pessoas darem, enfim, uma coloração particular, né, à doutrina. Se o permitirmos, limitar-nos-emos, por ora, a algumas questões genéricas. E aí o cético diz o seguinte: seja, tende a bondade de chamar a ordem, sempre que eu dela me afaste. Então, interessante, né? Ele acatou ali aquilo que o Kardec disse. E aqui uma coisa, um item aqui bastante interessante, né? O subitem Espiritismo e Espiritualismo. É justamente isso que nós estamos tentando colaborar, né, humildemente, que é estabelecer para o movimento espírita, né, para todos nós, um encadeamento para que nós entendamos o que é verdadeiramente espiritismo, o que o espiritismo ensina e o que o espiritualismo ensina, porque nós temos percebido aí, já há muitos anos, e muito antes até de nascermos, né, todos nós aqui nascermos, essa influência de certas teorias espiritualistas adentrando o espiritismo. Então, temos falado inicialmente, quer dizer, falamos de tanta coisa, né? Mas temos focado, assim, de maneira mais insistente na influência das ideias ocultistas e esoteristas dentro do movimento espírita. E verificamos, né, o tanto que essas certas ideias têm aí adentrado o espiritismo, né? Então, temos falado aí, falamos já sobre a influência das ideias do Ramatiz, que basicamente também provém das religiões orientalistas, né? Essas outras teses que ajudam a criar uma série de outras fantasias, como, por exemplo, a questão da Atlântida. Comentávamos, não me lembro com quem, que a nossa preocupação em falar de Atlântida, Lemúria, não é simplesmente pela questão geológica, se existiu, se não existiu propriamente. Claro que é importante dizer se existiu ou não se existiu. Mas isso vai além, porque boa parte, não toda, né, mas boa parte das fantasias que nós temos por aí, muitas fantasias, se baseiam na existência, né, na crença na existência dessas civilizações ou continentes perdidos. Então, é o seguinte, é mais ou menos como num boliche. Se você acerta o pino correto, ele vai derrubar todos os outros. Então, entendendo que isso tudo é uma fantasia, questão de continentes perdidos, tudo que vem em cima disso é derrubado também. Então, por exemplo, Edgar Armond abraçou essa ideia. Derrubando essa ideia, você já começa a ver que a questão de Capela, por exemplo, já é uma outra fantasia, porque ele atrela Atlântida com Capela, né? E tantas outras questões aí, né? Então, é o que a gente está procurando fazer, e vamos ver aqui o que Kardec diz sobre essa distinção entre espiritismo e espiritualismo. Pergunto-vos, em primeiro lugar, isso aí é o cético, né, falando, qual a necessidade da criação de novos termos, espírita e espiritismo, para substituir espiritualista e espiritualismo, que são da língua vulgar e por todos compreendidos? Né? Então, qual a necessidade de criar novas palavras, né? Embora, né, já tenhamos comentado que a palavra espiritismo já havia sido utilizada antes de Kardec por algum movimento aí que, em alguns países, como na Inglaterra, por exemplo, e também nos Estados Unidos, em que se começava a estudar, né, alguns fenômenos mediúnicos. Né? Então, eles cunharam essa palavra, só que disso não resultou nada. Né? Esses movimentos desapareceram. Quem efetivamente deu continuidade e fez com que algo acontecesse, que foi o estabelecimento de uma doutrina em cima disso, foi Allan Kardec.
Então, ele é o herdeiro por mérito, né, da palavra, né? Porque criar palavras é fácil, né? Se pegou lá spirit, se colocou um sufixo ismo, o que quer dizer doutrina de, conhecimento de, isso é fácil. Qualquer pessoa pode criar palavras, né? São os neologismos, né? Os neologismos. Isso é fácil. Então, quer dizer, se eu crio uma palavra, eu passo a ser dono de tudo aquilo que aquela palavra significa, aquela palavra identifica? Não. Então, nós teríamos que dizer que quem inventou a palavra espiritismo é o nosso codificador. E eu estou dizendo uma coisa básica dessa, pessoal, porque tem gente que tem se apegado à questão vocabular para... Eu não sei bem qual é a intenção dessas pessoas, né? Não sei se ela... enfim, também não nos interessa agora. Mas insista nessa coisa, porque o Kardec não criou a palavra. Não tem problema. Não é isso o mais importante. Perceba, parece até que há uma intenção de diminuir Allan Kardec. Eu realmente não sei, né? Como eu disse anteriormente, eu não sei qual é a intenção. Mas isso não é o mais importante. O importante é que Kardec se utilizou de uma palavra, né? E criou em cima, né, dessa ideia algo muito maior. Algo que o criador da própria palavra não foi capaz de fazer. Né? Então, e aí alguns se aproveitam disso para criar um outro termo, que é o tal do kardecismo, né? Porque como Kardec fala do espiritismo antigo, né? Então eles passam a acreditar que havia espiritismo antes de Kardec. Kardec até num determinado momento fala nisso, realmente, né? Que é o espiritismo antigo, o espiritismo, tem uma outra palavra que agora eu me esqueci, retrogradativo, alguma coisa assim, né? Agora me fugiu a palavra. Mas por que Kardec, naquele momento, inclusive não sou eu que estou falando, quem disse isso é Deolinda Amorim, no livro Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas, onde ele demonstra a evolução do pensamento de Kardec, onde ele encara o espiritismo inicialmente como uma ciência experimental para estudar os fenômenos de ordem física, né? Os fenômenos físicos voltados para a mediunidade, as mesas girantes, a tipologia e tudo mais. Só que depois ele verifica, ele mesmo diz isso, ele se defronta com toda uma doutrina, com toda uma filosofia, e passa a chamá-la de doutrina espírita ou espiritismo. Né? Então, Deolinda Amorim advoga essa ideia que, ao meu ver, respeito, obviamente, quem pensa o contrário, estou aberto a outras explicações, né? Mas não vejo com muitos bons olhos, né, essa insistência de passar a chamar a doutrina de kardecismo, né? Eu acho que aqui ou ali vale, né? Às vezes a gente sente essa necessidade perante um neófito ou alguém que não conhece bem o espiritismo e dizer, né? Às vezes vai, né? Porque tem essa confusão com Umbanda, enfim, nós sabemos bem, mas nós espíritas, né, utilizarmos disso, eu vejo lá, não vejo lá tantas vantagens, mas também não vou fazer isso um cavalo de batalha, né? Também não tem essa importância toda. Mas vamos lá. Vamos ver aqui. Kardec diz, já ouvi alguém falar, Kardec não, o cético, né? Já ouvi alguém classificar tais termos de barbarismos. Porque Kardec, ele se utiliza do termo como é em inglês, né? Que é o spiritism. Ele não, inclusive sem a letra E, que seria a maneira de escrever no francês, né? Mais uma vez indicando que o termo já existia. Então ele foi acusado de barbarismo, né, ao usar a palavra espiritismo. Então vamos lá, vamos ver a resposta de Kardec.
De há muito tem já a palavra espiritualista uma acepção bem determinada. É a academia que nola dá. Espiritualista, aquele ou cuja doutrina é oposta ao materialismo. Claro, se um indivíduo, seja de qual religião for, acredita em algo além da matéria, ele é um espiritualista. Então, temos ali uma concepção genérica. Todas as religiões, diz Kardec, são necessariamente fundadas sobre o espiritualismo. Aquele que crê que em nós existe outra coisa além da matéria é espiritualista, o que não implica crença nos espíritos e nas suas manifestações. Realmente, né? Há doutrinas espiritualistas que não acreditam, né, nos espíritos e nas suas manifestações. Como podereis distinguir daquele que tem esta crença? Ser-vos-ei obrigado a servir-vos de uma perífrase e dizer: é um espiritualista que crê ou não crê nos espíritos. Então, ficaria demasiado, né, descritiva essa acepção, né? Eu sou um espiritualista que crê nos espíritos, eu sou um espiritualista que não crê nos espíritos. Não. Então, né, como Kardec prefere, então, adotar uma outra palavra. Então, perceba que, inicialmente, né, Kardec vê como espírita todo aquele que acredita nos espíritos, nas suas manifestações. O que hoje em dia é interpretado, inclusive por alguns indivíduos das ciências sociais, como uma deixa para que umbandistas, candomblecistas, etc., sejam chamados de espíritas. É porque eles não entendem a evolução do pensamento de Kardec e a evolução do próprio espiritismo, que passa a ser uma ciência, não que ele deixe de ser, mas antes era apenas uma ciência experimental, de estudo da fenomenologia, para depois se constituir numa doutrina, e aí com várias concepções que, inclusive, nada tem a ver com essas outras concepções, que, embora respeitáveis, não são espiritismo. Assim sendo, Umbanda não é espiritismo, Candomblé não é espiritismo. Teosofia não é espiritismo, muito menos. Então, o espiritismo tem uma identidade. Não é todo aquele, hoje em dia, né, que crê nos espíritos que é espírita. Os católicos, de certa forma, acreditam nos espíritos, porque Maria aparecendo em Fátima, né, segundo eles dizem, é o quê? Carne e osso? Não. Né? Então, não se pode dizer que um católico seja espírita. É apenas um princípio que algumas, né, doutrinas espiritualistas acreditam. Algumas acreditam na existência dos espíritos, na sua comunicabilidade, outras não. Né? Então, fica muito genérica essa situação de dizer que espírita, isso tem vindo muito aí das ciências sociais, que são pessoas que querem, né, não conhecem do espiritismo, da história do espiritismo, não conhecem Kardec, não conhecem o pensamento de Kardec, e passam, então, a título de novidade, porque querem fazer os seus trabalhos, né, para passar na faculdade ou para fazer uma tese qualquer, começam a se embrenhar em áreas que não conhecem a fundo. Então, começam a dar pitaco aí e acham que são, por serem cientistas sociais, são supra-sumo e querem saber mais do que outras pessoas que estudam muito mais que eles a doutrina que eles estão tratando nas suas mais variadas teses. Para as novas coisas, são necessários termos novos, quando se quer evitar equívocos. Se eu tivesse dado à minha revista a qualificação de espiritualista, a revista espírita, né, não lhe teria especificado o objeto, porque, sem desmentir-lhe o título, bem poderia nada dizer nela sobre os espíritos e até combatê-los. Exato, se fosse revista espiritualista, né, estaria abrindo o leque para tudo, inclusive de combater a ideia da existência dos espíritos. Nosso último parágrafo aqui para nós voltarmos aos comentários de vocês. Já há algum tempo, li num jornal, a propósito de uma obra filosófica, um artigo em que se dizia tê-la o autor escrito do ponto de vista espiritualista.
Ora, os partidários dos espíritos ficariam singularmente desapontados se, confiantes nessa indicação, acreditassem encontrar alguma concordância entre o que ela ensina e as ideias por eles admitidas. Então, Kardec já coloca aqui claramente que há no espiritualismo coisas que não estão em concordância com o espiritismo. Mas tem gente que acha que tem que fazer, é o chamado movimento universalista. Eles acham que tem que agregar tudo, né? Eles acham que o espiritismo tem que abraçar tudo, abraçar teosofia, umbanda, candomblé, enfim, tudo. E nós sabemos que não dá. Nós respeitamos, mas cada um na sua, porque não tem jeito não tem como conciliar, né? Vai haver choque de ideias, né? Então, Kardec aqui está sendo muito claro, isso nada tem a ver com falta de caridade, com intolerância perante as outras religiões, não, é uma questão de racionalidade e de coerência, né? E, geralmente, quem gosta de fazer essas misturas peca justamente pela falta de coerência. Inclusive, muitos deles sequer se entendem entre si. É o que a gente vê por aí, né? Muito claramente entre os espiritualistas genéricos. Bem, vamos ver aqui os comentários de vocês, sempre bastante oportunos. Deixa eu ver aqui. Bem, quem nos dá a alegria da sua presença, nosso amigo Franklin de Matos, também fala aqui do Rio de Janeiro. Kardec, fantástico, infelizmente um ilustre desconhecido no movimento espírita, realmente, né? E só aparece a carinha dele lá para fazer figuração. É fogo. Fernanda Linhares, exato, Franklin, muitos querem só autoajuda. Fazem do espiritismo uma espécie de autoajuda, não se dando conta que o espiritismo é estudo constante, exatamente. Muitas pessoas são por cento espírita, não é para se modificarem. Elas vão lá para ter o tal do acolhimento que se transformou em você passar pano para tudo quanto é coisa. Né? Então, a pessoa aparece lá com uma determinada questão, né? E ela não está lá para querer rever isso, para tentar mudar, se melhorar. Não. É aquilo que o nosso amigo, o amigo nosso espírita diz, né? É a tal da postura da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, né? Então, é isso, né? E, infelizmente, muitos têm caído nisso. O tal do acolhimento virou apenas passar a mão na cabeça e nunca dizer que a pessoa tem que mudar ou deveria mudar, né? Ela é como é e não pode estar aberta a qualquer questionamento sobre as escolhas que fez ou faz durante a vida. Que, por vezes, até a infelicitam, né? Mas ela não quer mudança, então, né? Fabiano Nunes, boa noite, meu irmão Arthur. Parabéns pelos trabalhos de divulgação do Espiritismo. E eu que agradeço e digo mesmo o seu, né? Que estamos aí na luta, Fabiano Nunes, inclusive um excelente canal, né? Que é o TV Allan Kardec, né? E, inclusive, sugiro que vocês entrem lá, vejam os estudos, se inscrevam lá no canal dele, que ele que inclusive já esteve no nosso Polêmica Espírita. Fernando Linhares dizendo, se analisarmos as palestras, poucas falam das obras de Kardec e do próprio Kardec. Exatamente, é questão mesmo de sempre querer trazer as novidades, né? E aí acho que Kardec já não tem novidade para trazer, então dão espaço para essas outras coisas. Sheila Siqueira, eu particularmente gosto dos evangelhos bíblicos, sem problema nenhum, porque interpretados com a chave do espiritismo, exatamente, percebemos a moral por detrás das alegorias que nos trazem grandes lições, como as parábolas de Jesus. Exatamente. Visto por esse prisma, não vejo também problema nenhum, né? Franklin de Matos, o trabalho do nosso amigo Arthur é fundamental. Lendo bem, o semeador saiu a semear. Parabéns, irmão Arthur, pelo orgulho e trabalho. E eu que agradeço, somos todos aí na mesma batalha, né? De tentar divulgar o Espiritismo da melhor maneira possível, cada um ao seu modo, cada um
dentro das suas possibilidades, né? E tudo mais. E a Rose confirmando aqui, ó, estudos ótimos no canal do Fabiano, aos sábados e domingos. Fica a sugestão. Eu tô nessa também, né? Sugiro também. Vamos lá. Espiritismo. Isso, Franklin. Espiritismo retrospectivo, exatamente, né? Perfeito. Essa é bem o termo. Às vezes nos falta aí a lembrança da palavra. Achei dizendo, o termo kardecismo, como é usado atualmente, é apenas um emblema para indicar uma falsa soberba. Exatamente. Eu sou kardecista, então eu é que entendi o espiritismo e todo o resto não entendeu. Também não é assim, né? A gente não pode ir com essa soberba toda, porque não é bom, né? Quando a gente fala assim, né? Quando a gente fala movimento espírita, não está fazendo uma generalização completa, mas não deixa de ser uma crítica, porque a maioria, quando a gente vai ver, né, a maioria dos que frequentam o centro espírita são realmente pessoas que não se aprofundaram, né? Eles vão lá, quando assistem a uma palestra, mas na maioria das vezes, boa parte vai só para tomar o passe, tomar água fluidificada e ir para casa, pronto, depois acabou, esqueceu, não vê nada, não estuda nada, não lê nada, é só substituíram o centro, a igreja pelo centro. Basicamente isso daí, né? É uma pena, né? Típico dos grupos que se intitula, continua a Shirley, né? Que se intitula que somente eles conhecem a verdade. Exatamente. Só eles interpretam bem o espiritismo, têm a resposta para tudo, isso também não é uma boa. Temos que dar uma certa abertura ao contraditório. Eu, por exemplo, estou dando meu exemplo que eu não posso falar pelos outros, né? Mas o que eu fiz? Antes, por exemplo, escrever sobre o Ramati, escrever sobre a Atlântica, esses temas todos que vocês acompanham aí, eu tive que ler muita coisa que eu não queria, que eu não concordava. Então, você tem que dar espaço ao contraditório, né? É por isso que nós procuramos, quando nos dá a possibilidade, nos dão a possibilidade de estarmos nos lugares, mesmo aqueles com quais nós não concordamos completamente. Vocês acham que quando eu for num congresso espírita eu fico lá só batendo palma, penso só alegrinho? Não. Eu vou lá para saber o que está acontecendo e, quem sabe, mudar de ideia. Também a gente não pode se fechar completamente. Né? Tem coisas que você não sabe, que você sempre vai ter alguma coisa que você não sabe, que você desconhece, vai ter uma abordagem que você, por vezes, não pensou. Poxa, realmente, eu nunca tinha visto isso sobre esse prisma. Então, é uma questão de a gente também não se fechar completamente, né? Não quer dizer que a gente vai aceitar qualquer coisa que apareça, porque fulano que falou. Mas a gente aprende também uns com os outros, né? Então, a gente também tem que ter essa postura um pouco maleável, sem, obviamente, deixar de lado os nossos princípios, né? Completamente de lado, não se trata disso. Sheila Siqueira, concordando com a gente, o espiritismo tem identidade, sem dúvida, e repetindo, né? Umbanda não é espiritismo, é espiritualismo, exatamente. Respeitamos os umbandistas, conhecemos vários. Minha mãe mesmo, na juventude, era umbandista, depois saiu da Umbanda e ficou só dentro do espiritismo, né? Então, mas realmente não dá, realmente não dá. O espiritismo não compactua com rituais e trabalhos místicos, realmente, e tem outras diferenças também, né? Além dessas, mas essas aí são muito importantes. Fernanda Linhares, é sabido que muitos umbandistas estão estudando espiritismo, ótimo, né? Isso a gente vê com bons olhos, sim. Só às vezes não entende como é que chega em algumas partes, parece que eles pulam, né? Porque tem umas partes que eles dão uma pulada, assim, né? Porque se realmente estivesse incorporando tudo que diz o espiritismo, não mais estariam na Umbanda, né? Eu vejo um pouco, vejo com bons olhos, mas ao mesmo tempo vejo um pouco como algo contraditório. Se estudam, deve se despojar de certas práticas. É o que eu penso também, a Sheila Siqueira está dizendo ali. Ao contrário, não serão espíritos, exatamente. Estarão lá e cá.
Algo que eu não consigo entender é essa dubiedade, né? Mas, enfim, a gente respeita também o tempo de cada um, a maturidade, isso, né, tem que ser levado em conta, sim. Fernando Linhares, mas isso é com o tempo, é difícil de se desvencilhar dos seus preceitos, realmente, né? Ainda mais depois que a pessoa está muitos anos numa coisa, para ela se descondicionar é difícil. Franklin de Matos dizendo o seguinte: estou preparando um estudo depois de ouvir de uma companheira que não existe espiritismo Kardec. Ah, deve ser isso. Opa, beleza, eu quero saber disso aí depois. Kardecista, ele né? Não existe espiritismo kardecista. Isso aí. Tudo a seu tempo. Eu como ex-umbandista, ainda me pego repetindo algumas coisas. É um condicionamento, é normal, mas aos poucos você vai, né? Ainda mais você, né, Fernanda, que está sempre estudando, sempre aí se informando, não vai ser difícil, não. Quem está aqui conosco também, o André. Arthur, em seus últimos comentários, daqui a pouco algum iluminado globalista vai inventar a nova ordem espírita. É verdade. É isso aí. Sheila Siqueira, o espiritismo é único, e não é possível o espiritismo sem Kardec, portanto, não deveriam usar o termo kardecismo. Kardec, inclusive, foi contra isso, né? Tem uma passagem, tem um momento, né, que Kardec diz que fala exatamente sobre isso, né? Que não gostaria de ver o seu nome, né, na ponta da história, porque, inclusive, se disse um simples átomo. Então, agora veja, se próprio Kardec se diz um simples átomo, imagine nós, né? Enfim, então, algo que o próprio Kardec não viu com bons olhos. Fátima Soares, devemos começar lendo as obras da codificação. Muitos começam por André Luiz. Isso quando coisa pior ainda, com Violetas na Janela e aquela literatura pior ainda, que é uma imitação grosseira do André Luiz. Então, nós comentávamos isso também recentemente. Quem começa errado, começa mal, infelizmente. Né? Bem, pessoal, então já passamos aí um pouquinho do nosso horário, agradecemos aí muitíssimo a participação de vocês, que eu gosto bastante, vocês veem que dá ensejo, né, a novos comentários e tudo mais, só enriquecem aí a nossa live, que inicialmente é feita aqui pelo canal Amigos de Nosso Lar, e depois nós transferimos lá para o nosso canal, né, pela oportunidade, tivemos aqui a oportunidade, o convite, que, né, aqui do canal Amigos de Nosso Lar, e nos sentimos muito honrados aí pela confiança, né, de nos legar essa responsabilidade de estudar o que é o Espiritismo, que é a obra que Kardec, inclusive, sugere como a primeira a ser lida. Né? Então, uma honra muito grande. Bem, pessoal, uma boa noite a todos, bom descanso e em breve estaremos aí juntos, né? Como sempre, eu procuro avisar aí de novas lives, novos estudos, e já estamos preparando aí novas contribuições para que nós continuemos a estudar, acima de tudo, as obras de Allan Kardec. Uma boa noite, bom descanso e até mais ver, pessoal. Tchau, tchau.